Então tá. Ana Carolina, é só para constar a presença por causa dos hackers aí que já tive problema aí, já tomei essa medida de fazer vocês dar uma olhada, tudo bom. E a Ana Carolina, Cassiana também, se puder olhar na câmera. Só um pouquinho, mas fica à vontade, tá? Você pode desligar a hora que quiser, só por causa dos hackers, porque se fizer uma auditoria, aí sabe que foram vocês mesmos que estiveram aqui, não foram outros, tá? Só por isso. Então, vamos lá. Deixa eu carregar aqui outra página para eu ficar com duas telas para controlar a saída. Fazer um retorno. Então tá bom. Deixa eu botar a tela. Isso. Bom, pessoal, então nós vamos realmente começar o assunto da matéria de engenharia, porque até então nós estávamos fazendo preparação com conceitos da física. Então agora nós vamos analisar estruturas, tá? No plano e no espaço. E nós vamos ver esforços, os tipos de estruturas em primeiro lugar, né? Barras, vigas, pilares, colunas, pórticos. Os tipos de esforços ativos, reativos, externos e internos. Forças, né, normais, cisarantes, de tração, tangencial, né, torção, flexão, carregamento combinado e assim por diante. Então, essa aqui é a matéria que encerra o Mecânica dos Materiais 1, e ela é bem longa, esse capítulo é bem longo. Então, até o dia 14, que é para a gente entrar de recesso, nós vamos ter aí uma semana de recesso, eu vou estar dando essa matéria, aí a entrega dos formulários e a prova vai ficar para depois do dia 14, tá? E eu vou tentar fazer o debate, deixa eu ver aqui, exatamente no dia 14 eu vou fazer o debate, tá? Eu vou precisar fazer uma viagem dia 15, então vai ter um recesso, então dia 14 eu faço o debate e a formulário e as provas que eu vou enviando, e a prova, né, vai ser para a semana depois do recesso, quando a gente voltar. Porque aí já vai começar a matéria 2, aí eu faço a prova e corrijo, e já começa a matéria 2, tá? A Mecânica dos Materiais 2. Então, nós vamos entender alguns conceitos fundamentais para o cálculo, né? Classificar os carregamentos e calcular reações em elementos de estrutura em equilíbrio, tá? Nós vamos, por enquanto, nós vamos supor uma deformação, mas a gente não vai aplicar a lei da elasticidade. Nós vamos aplicar só os diagramas de força e de deformação para entender sem aplicar a lei da elasticidade, tá? Então, a gente sabe que essas estruturas que a gente vai usar agora, a partir de agora, elas são muito importantes para a máquina, né, para todo tipo de estrutura, desde a engenharia civil até a engenharia mecânica, né, e a engenharia de materiais, enfim, tudo que nós pudermos, né, absorver de conhecimento para ser utilizado agora na resistência dos materiais, no cálculo de resistência dos materiais, né, nós vamos começar a ver a partir de agora, né, a partir desse módulo, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Assim, uma coisa que é bom a gente lembrar, que é o princípio de que a força, quando ela é aplicada externamente, né, ela também se propaga para o interior do corpo, né?
Então, vamos ter forças de superfícies, que são externas, que se transmitem para o volume, e são chamadas de forças de volume ou internas, tá? Então, força de superfície se transmite para o volume, e forças de volume, né, como o peso, se transmite para a superfície. Certo? Então, nós vamos ter força de tração, compressão, cisalhamento, né? E nós vamos também considerar a força peso, empuxo, dependendo da situação. Só que problemas mais complexos que tem a força elétrica e magnética não é visto nessa matéria. Tá? Então, nós vamos agora aplicar sempre a lei, as 3 leis de Newton, né? E a terceira lei de Newton ela vai ganhar uma importância fundamental para calcular as reações. Então, nessa situação, né, para a gente ter uma situação onde não há ruptura, né, nós temos uma condição de força interna e de força externa. Então, no caso, se houver ruptura, as forças externas são maiores do que as somatórias das resistências internas. Né? E se for igual, né, ela está em equilíbrio, tá certo? E, então, nós só vamos considerar que há uma ruptura, né, só no caso das forças externas serem maiores que as forças internas, tá? Então, o limite do estado de movimento aqui que nós temos que considerar é quando as forças externas são iguais às forças internas. Então, aí nessa situação, né, nós estamos aí no estado de equilíbrio, tá? E aí não há movimento ainda, e nem escoamento, nem ruptura. Um dos conceitos fundamentais que a gente vai usar agora, a partir de agora, é o conceito de estrutura. Então, a gente sabe que para a gente criar um material que possa ser útil, ele vai estar sob alguma forma. E essa forma, né, ela pode estar por elementos, por partes, por elementos estruturais, ou por uma estrutura como essa que nós estamos vendo na figura. Né? Aí são moldagem de plásticos, né, que formam uma estrutura. Então, nós vamos ver os elementos das estruturas. Né? Basicamente, os materiais que são utilizados para as estruturas são materiais elásticos, plásticos, alguns viscoelásticos ou viscoplásticos, né, e viscoelastoplásticos. Então, dependendo do tipo de trabalho que você deseja, você utiliza um tipo de material como esse aí. Tá? Nós vamos considerar sempre que o material é homogêneo, quer dizer, suas partes são equivalentes, isotrópico, ou seja, todas as direções também são equivalentes, tá? E nesse caso dessa disciplina é uma aproximação elástica linear para as limitações em serviço, tá? Então nós temos materiais que são usados nessas estruturas como aço, concreto, vidro, a madeira, os plásticos em gerais, tá? E mais recentemente os compostos ou polímeros como o policarbonato e o grafeno. O que a gente chama de estrutura, né? Estruturas compõem-se de uma ou mais peças ligadas entre si e ao meio exterior, de modo a formar um conjunto estável, isto é, um conjunto capaz de receber solicitações externas, absorvê-las internamente e transmiti-las até os seus apoios, onde essas solicitações externas mantêm a estrutura em estado estático e em equilíbrio. Então, por enquanto, nós estamos considerando estado estático, tá? E equilíbrio, não estamos considerando movimento. Tá? Uma estrutura é todo o corpo, o conjunto de corpos agrupados adequadamente para um determinado fim, com a particularidade de resistir satisfatoriamente a todas as solicitações atuantes, que são os esforços ativos e reativos, inclusive em variação de temperatura e recalque de apoios. Tá? Uma estrutura ela pode estar em equilíbrio ou em movimento. Existem estruturas que são dimensionadas para estar em equilíbrio, como os edifícios, pontes e pórticos, e as que são dimensionadas para não estarem em equilíbrios, mas sim em movimento, tipo eixos de motores, bicicletas, patins. Né? Então, nós estudaremos somente as estruturas em equilíbrio, ou seja, as que estão estáticas em equilíbrio estático.
ok? Agora, vamos às partes que as estruturas se compõem. Então, nós temos vários elementos estruturais, né, geométricos, que a gente pode chamar de barra, quando o comprimento é maior do que as demais dimensões. Nós temos 3 dimensões, que é comprimento, largura e espessura. Então, quando o comprimento for muito maior que as outras 2 dimensões, nós damos o nome de barra. Então, placas, certo? Nós temos a diferença entre folhas, placas ou lajes, tá? Então, a espessura, no caso, ela é muito menor que a largura e que o comprimento. Aí nós chamamos isso de placa. E bloco é quando tanto a espessura quanto o comprimento e a largura têm dimensões próximas, né? E são bem característicos aí, que a gente vê que é bem maciço, né? Uma placa, dependendo da placa, você consegue vergar, e uma barra você também consegue vergar ela, deformar. Normalmente um bloco, ele é para situações onde ele não vai sofrer nenhum tipo de envergamento, tá? Ou deformação. Então, as barras, elas podem ser retas, né? Ou curvas, formando arcos, tá? Quando são barras retas, elas são chamadas de vigas, pilares, tirantes e escoras, tá? E quando são curvas, são chamadas de arcos, tá certo? Então, nós vamos ver aqui agora uma figura onde você tem os tipos de barras, né? Na forma de pilares, né? Barras com tensores e uma viga apoiada em pilar e um pórtico. Então, a figura A é um pilar, a figura B é uma barra com tensor, né? A figura C é a viga apoiada em pilar e a figura D é um pórtico. Bom, então aí numa estrutura como uma construção como essa, nós temos aí todo tipo de... Nós temos barras, nós temos vigas, nós temos pórticos, nós temos, né, escoras e assim por diante, tá? Essas que estão atravessadas entre 2 barras, né, é chamado de escoras. Então, uma viga é um elemento estrutural sujeito a cargas transversais. Uma viga é geralmente usada para transmitir esforços verticais recebidos para pilares, ou para transmitir uma carga concentrada, caso sirva de apoio a um pilar. Tá? Então, só voltando aqui, ó, a parte da barra, ela é bem geral, tá? É um conceito bem geral. Aí, quando você começa a ter os tipos de esforços, né, aí é que você começa a classificar como viga, tá? Ou pilar. Então, veja só, o que é placa? São elementos estruturais nos quais as dimensões de espessura é bem menor do que as outras 2 dimensões, que é comprimento e largura. Né? As placas curvas são denominadas cascas, né? Como nós vimos já, e placas muito delgadas podem sofrer curvaturas na sua superfície, mais facilmente do que qualquer outro tipo de elemento estrutural. Ok? Vamos ver aqui tipos de placas, né? Então, nós temos, na forma de chapa, a gente vai chamar de chapa quando as forças forem sendo aplicadas paralela à superfície, né? Da forma como nós estamos vendo aqui. Tá? Parede é quando ela estiver na vertical com forças, né, paralelas à superfície. E ela vai ser chamada de placa ou laje quando as forças são perpendiculares à superfície. Tá? E vai ser chamada de casca quando elas estiverem encurvadas, né? Podem ser chamadas de casca cilíndrica ou abóbada ou cúpula, que é uma casca esférica. E também pode ser uma folha dobrada, né? Que é chamada de folha prismática ou poliédrica. Tá? Então, aqui temos uma figura de um depósito, né? Com várias placas, tá certo? Então, uma forma de ver também
né? A força atuante é em relação ao vetor normal, tá? Então, vamos ver lá. Quando uma chapa é muito espessa, ela se chama parede. Quando a viga é muito larga, ela se chama viga-parede, tá? Então, aqui mais uma casca, né, para a gente ter ideia, e aqui um bloco. Os blocos, eles eram usados muito nas construções da antiguidade. Dificilmente a gente usa bloco agora, né? Certo? Aqui outra estrutura em bloco. E aí, quando você tiver uma forma geométrica, que ela é muito difícil de descrever, porque ela é formada de eixo, de placas, curvas e todo esse tipo de coisa, então a gente chama de estrutura complexa, né? Porque para subdividir, você consegue subdividir, mas do ponto de vista do conjunto, ela parece bem mais complexa do que as estruturas mais simples que a gente viu até agora. Tá? Então, normalmente são motores, né, ou estruturas com design, né, de arquitetura, né, rebuscada e tal, aí aparecem essas estruturas complexas. Então, nós temos aí exemplos de construções com estruturas complexas, né, que são os edifícios mais altos do mundo, né, incluindo desde a Torre de Dubai, né, o World Trade Center, que já não existe mais, mas foi colocado o outro lá no lugar, não sei como está agora, e o Empire State Building, né, que foi construído em 1931, e aqui tem as datas mais ou menos quando eles foram construídos. Esse de Dubai aqui, de Nova York, foi construído entre 2008 e 2009. Tá? Bom, e também tem a Torre Trump, né, que é o 8 lá. Certo? Deixa eu ver. Bom, o que nós vamos supor para fazer nossos cálculos em resistências dos materiais? Em primeiro lugar, estabilidade e equilíbrio. Na estabilidade e equilíbrio, nós vimos pela física que a somatória das forças para a translação é zero e a somatória dos momentos para a rotação é zero, ou seja, não há translação e não há rotação. Tá? Então, nós vamos sempre supor estabilidade e equilíbrio. A resistência, né? Toda estrutura deve resistir às tensões. Tá? Então, as forças externas, elas não superam a resistência interna do material, são sempre menores, no máximo é igual. Tá? A rigidez. Os módulos elásticos e de cisalhamentos, eles são muito altos, de tal forma que as deformações não são perceptíveis. Tá? Com os carregamentos que a gente não observa uma deformação. Isso também é por causa da estética da estrutura, para que você não aparente perigo, né? Porque as pessoas, do ponto de vista psicológico, se elas veem uma estrutura curvada, né, uma barra que está curvando, ela pode achar que está próxima de romper. Então, do ponto de vista psicológico, isso é tomado esse cuidado para que a pessoa não se sinta insegura debaixo de uma estrutura. Então, as deformações não são perceptíveis a olho nu, tá? Então, nós vamos ter algumas hipóteses. Nós vamos supor que o material é homogêneo. Então, o que é o material homogêneo? É quando uma quantidade dividida pelo volume na parte micro é igual à mesma quantidade dividida pelo volume na parte macro. Então, a macroescala e a microescala são homogêneas, né? Ou seja, se você medir a densidade, que é a massa pelo volume de um pedaço, é igual à densidade, né, que é a massa pelo volume do corpo todo. Né? E assim vale não só para a massa, mas para qualquer propriedade do material. Tá? Isotropia, né? É quando o material apresenta as mesmas características em todas as direções. Tá? Essa homogeneidade é uma questão de posição, e a isotropia é uma questão de direção. Tá?
Uma outra condição para o equilíbrio que a gente tem que lembrar, que além das forças externas não superarem as forças internas, é que a somatória é nula, né, tanto para o macro como para o micro. Então, se um corpo está em equilíbrio, também as suas partes estão em equilíbrio. Então, a somatória das forças externas mais a resistência interna igual a zero, para o macro, implica também na quantidade de forças internas por volume, mais a resistência interna por volume, que é sempre, quando for a quantidade for definida por volume, ela vai passar de letra maiúscula para letra minúscula. Então, também as partes dá igual a zero. Então, quando ocorrem pequenas deformações, nós temos que as tensões aplicadas são menores do que as tensões internas de resistência do material, e o modo elástico, no caso, ou o modo de cisalhamento, é muito alto, atendendo ao infinito. Para que essa razão aqui, que vai dar uma estimativa da deformação, seja aproximadamente zero. Uma outra condição que a gente vai ter é o princípio de Saint-Venant. O que é o princípio de Saint-Venant? Saint-Venant foi um engenheiro, né, francês, né, que ele estudou a teoria da elasticidade, né, e ele definiu uma condição que é muito importante para as estruturas, tá certo? O que ele quis dizer é o seguinte, que quando você tem um carregamento, tá, ele pode ser decomposto, né, numa parte onde está sofrendo a carregamento e a outra parte em que, aparentemente, aquele carregamento, né, ela vamos que a gente pode dizer, na fronteira ele tem uma concentração de carga e no interior ele não tem essa mesma concentração de carga, tá? Então isso é muito importante, por exemplo, se a gente tiver um defeito, tá? Porque longe da fronteira, tá? Com e sem defeito, o material tem o mesmo aspecto de carregamento, tá certo? Então, em regiões distantes do ponto de aplicação das cargas, né, com um defeito ou sem defeito, apresentarão campos de tensão semelhantes, certo? Esse é o princípio de Saint-Venant. Deixa eu ver só mais, se tem alguma coisa a falar mais dele. Não, é só isso. Então, aí tem um texto contando um pouco da história, né, de como ele pensou sobre isso, né, para vocês dar uma lida quando estiverem aí entendendo o texto. A seção plana. Nós sempre consideramos que a seção, né, transversal de uma deformação, ela não se altera. Mesmo quando o corpo está curvado, a seção transversal da área é a mesma, tá? Para uma situação sem carregamento e com carregamento. Tá? Isso simplifica também muito os cálculos. Mas tem que ser seção transversal, tá? Porque as outras seções, como vocês estão vendo aqui, essa parte amarela aqui não está conservando a área, tá? Só a seção transversal. Certo? Então, conservação das áreas, né? Deixa eu ver, isso, foi repetido aqui. Seção plana, conservação das áreas. E equação constitutiva. Nós vamos considerar que esses materiais são elásticos lineares. Então, ele está dependendo apenas da lei de Hooke. Tá? Ele não tem plasticidade e não tem outro tipo de propriedade a não ser a da elasticidade linear. Então, a lei de Hooke generalizada ela é dada pelas as tensões proporcional às deformações por um tensor, né, de rigidez. Tá certo? Que é esse CIJKL aqui, que é um tensor de ordem 4. Tá? E a tensão é um tensor de ordem 2 e a deformação é um tensor de ordem 2. Então, o que é um tensor, a gente já viu. Tá? O princípio da superposição. Tudo que a gente considerar como o princípio da superposição vai valer o seguinte, o individual, né, o coletivo vai ser a soma do individual. Então, se você tiver alguma coisa que ela é individual, né, válido para uma parte, você vai, para considerar o todo, você soma as partes. Ok?
Aí nós temos critérios de segurança para essas estruturas, né? Então, toda a estrutura ela é concebida, né, para uma determinada finalidade, né? Então, nós devemos, além do equilíbrio, nós devemos visar uma segurança e um custo, né, que seja, vamos dizer assim, cabível, né, para poder você fabricar aquela estrutura, porque quando uma estrutura tem um custo muito alto, ela não é atraente para a fabricação. Então, você tem que dimensionar o custo sem comprometer a segurança, tá certo? Então, nós temos vários métodos de cálculos para você definir essas situações de segurança e de custo. Tem métodos determinísticos e probabilísticos, né? No método determinístico, as variáveis de cálculo são consideradas, são quantidades não aleatórias, né? Como o modo elástico, as dimensões, as tensões. E no método probabilístico, as variáveis são consideradas aleatórias. Por quê? No probabilístico, você pode ter uma dispersão daquelas variáveis que você está considerando. Ou seja, na fabricação, você fabrica um material com uma característica que ele não tem uma característica estritamente definida, né? Ele pode ter uma variação, né? Então tem uma tolerância ali, uma distribuição estatística para aquela característica, né? Tipo resistência do material. Quando você fabrica o material, ele pode ter uma resistência que está variando de um limite inferior até um limite superior. Então ocorre um efeito estatístico para esse tipo de situação. Tá? Então, a gente sempre tem que lembrar que ela não pode passar das tensões admissíveis. Tá? Essas tensões admissíveis envolvem não só a ruptura, mas também a estética da estrutura, ou seja, não apresentando deformação visível para não comprometer psicologicamente as pessoas que utilizam aquela estrutura, achando que aquela estrutura vai se romper porque ela está se encurvando ou se deformando. Tá? Então, tanto o dimensionamento quanto o custo deve também satisfazer a segurança. Não adianta fazer uma estrutura barata, que não ofereça segurança, e nem fazer uma estrutura superdimensionada, que vai aumentar o custo. Certo? Então, sempre ocorre situações de verificação das dimensões, né, para que você mantenha a sua estrutura em trabalho. Então, essa verificação é necessária, né, assim como uma avaliação periódica da estrutura para que ela se mantenha em serviço. Tá? Por exemplo, uma asa de avião, ela sempre é inspecionada, né, depois de tantos números de voo, né, horas de voo, para ver efeitos de fadiga, para que a asa, né, seja removida, ou a aeronave seja removida, antes que ocorra um acidente aéreo, tá certo? Então, forças e esforços externos ativos e reativos. Então, agora nós vamos classificar essa situação entre força externa e esforço externo, né? O que é ativo e o que é reativo. Tá? Então, normalmente, quando você tem uma estrutura, né, você está exercendo sobre ela uma força. Essas forças externas, elas estão sendo aplicadas sobre a superfície do corpo. Bom? Mas também pode ser que aconteça uma reação também na superfície. Quando ocorrer essa reação, a gente chama de esforços reativos. Quando for algo externo, né, de uma ação externa, a gente chama de ativo. Então, nós podemos ter esforços de tração, de compressão, de cisalhamento, de flexão e de torção, que são esses 5 tipos que estão mostrados na figura aí. Aí, como é que nós vamos separar quem é quem? Por exemplo, quando a força for paralela à normal, nós temos tração. Quando a força for antiparalela à normal da superfície, nós temos compressão. Quando a força for perpendicular à superfície, né, nós temos cisalhamento. Esse cisalhamento ele pode ser positivo, como na figura D, né, C, aliás, e ele pode ser
Aliás, negativo como na figura C e positivo como na figura D. Tá certo? Aí, nós podemos ter torção, né? Quando nós tivermos forças perpendiculares à normal, porém em superfícies opostas, né, com sinais opostos. Isso vai tentar dar um sentido de rotação ao corpo, como a gente está vendo aqui, tá? Aí, quando você tiver uma força paralela à normal em situações opostas, como essa daqui, né, em cima de uma viga, por exemplo, você vai estar produzindo flexão e não torção, tá? Como nessa placa da figura E e F, ok? Então, a figura E e F são torções vistas de posições diferentes, tá? Então, só recapitulando para guardar. Quando a força for paralela à normal, certo? É tração. Quando ela for antiparalela, ao contrário, é compressão. Quando ela for perpendicular, é cisalhamento, que pode ser positivo, negativo ou positivo. Quando houver uma força perpendicular à normal, mas com um binário em superfícies opostas, tá? Você vai ter uma torção, tá certo? Vista de dois ângulos diferentes. E quando ela for aplicada paralelamente à força normal com um binário, ela vai produzir flexão. Tá? Então, nós ainda podemos ver essas figuras, né, para a gente ter uma ideia melhor dessa classificação. Por exemplo, nós temos uma carga, a gente chama de carga, quando a força é aplicada sobre a superfície, né, perpendicular ao comprimento, no caso aqui. Né? Quando ela for paralela ao comprimento, a gente vai chamar de força axial. Quando ela tiver essa configuração, né, de perpendicular ao comprimento, porém com dupla condição, né, formando um binário, ela vai ser chamada de cisalhante. E quando ela estiver, né, relacionada uma com a outra, produzindo uma flexão como essa aqui, ela vai ser chamada de momento fletor. Tá? Então, esses são nomes somente para a gente poder, aqui, né, são os tipos de esforços, tá certo? Tá? E aqui são os nomes dados aos carregamentos para a gente poder saber classificar. Então, novamente, ó, nós temos uma figura para exemplificar uma tração, né? Sem olhar a normal agora, só intuitivamente, vendo o que é uma tração, uma compressão, uma flexão, um cisalhamento e uma torção. Então, nas figuras anteriores, né, a gente usou a normal como referência. Tá? Por quê? Porque no cálculo matemático, você vai precisar saber se é positivo, se é negativo, utilizando a normal. Nessas figuras aqui, da primeira, né, isso, a primeira, e essa outra aqui, a gente está usando o raciocínio intuitivo, ou seja, você olhando para a figura, você sem precisar saber onde está normal, você intuitivamente descobre se é tração, se é compressão, se é, desculpa, se é flexão, se é cisalhamento, se é torção. Ok? Então tem que ter as duas maneiras de perceber, a intuitiva e a matemática. Ok? Bom, agora ficou uma dúvida, por exemplo, se for uma barra, qual é a diferença entre flexão e torção? Então, vocês viram aqui, por exemplo, que nós temos aqui uma figura com uma barra onde o comprimento, né, é muito maior que a espessura e a largura. Nesse caso aqui, olha só, você vai ter uma força aplicada no centro da barra, né, e duas reações laterais. Isso aqui vai configurar uma flexão. Por quê? Porque a mesma barra, quando as forças
forem aplicadas sobre a superfície de forma tangencial em cima e embaixo, e aqui é de forma perpendicular, né, no primeiro caso da letra A, que é flexão, quando for tangencial, formando um binário dessa forma aqui, a configuração é muito parecida se você não perceber a direção das forças. Então, aqui vai ser torção. Então, essa barra aqui, ela está sendo torsionada na figura B, e essa da figura A está sendo flexionada. Então, veja que elas foram desenhadas usando a mesma figura, porém mudando apenas o sentido das forças. Ok? Tá? Então, a força aplicada na flexão e as reações formam binários, e a força aplicada aqui na torção também formam binários. Porém, os ângulos entre as forças e os eixos são diferentes. Então, os esforços ativos, eles podem gerar esforços reativos, certo? Os esforços reativos são aqueles que acontecem em resposta aos carregamentos ativos. E eles são originados do contato entre o corpo e as superfícies ou pontos de apoio. Entre eles estão as reações às forças normais e as reações ao cisalhamento e aos momentos fletores determinados a partir do cálculo. Então, o que vai acontecer? Nós temos esforços ativos, né, que são os momentos, as forças e os momentos fletores. Eles produzem esforços reativos, né? Eles são determinados pelos cálculos das reações, né? Nos apoios, onde você tem uma superfície e uma barra, por exemplo, com apoio. Isso vai causar esforços internos solicitantes, né? Por quê? Porque a força vem da superfície, ela é ativa, ela apresenta uma reação na superfície, mas ela se transmite para o interior do corpo. Por isso que acontece tanto a reação quanto o esforço interno. Esse esforço interno, ele pode ser de força normal de compressão, força normal de tração, força tangencial e momento fletor interno. E ainda, esse esforço interno solicitante, que foi transmitido para o interior do corpo, ele também pode aparecer como esforço interno resistente. Então, significa que dentro do corpo pode ter o solicitante e o resistente, e fora do corpo pode também como esforço ativo e reativo. Tá? Então, fora do corpo, na superfície, a gente chama de ativo reativo, e no interior do corpo, a gente chama de esforço interno solicitante e resistente. Veja que um é o oposto do outro. Tá certo? É uma reação ao outro. Então, o que nós temos aqui agora? Graus de liberdade, ou seja, como é que um corpo vai se movimentar quando ele estiver sofrendo esse tipo de esforço que a gente está falando. Então, os nomes são variados, mas só existem duas classes principais, são as forças e os momentos. Tá? Então, não se preocupe, né, porque você está achando que está aparecendo muito tipo de força. Você só tem que identificar ele pela força normal, pela superfície, pela normal da superfície, ou intuitivamente vendo se ele é uma compressão, uma tração, um cisalhamento. Tá? Então, vai ter somente forças e momentos. Tá? Os momentos podem ser de torção e de flexão, momento torsor e flexor, fletor, e as forças podem ser normal, né, cisalhante, certo? Como a gente viu. E as normais são de tração e compressão, e as cisalhantes podem ser positiva e negativa. Então, agora, nós temos a ideia agora de graus de liberdade, ou seja, para onde o corpo vai se deformar. Então, normalmente, nós temos 3 graus de translação e 3 graus de rotação. Só que quando você fizer uma restrição ao corpo, de alguma forma, né, esses aqui são graus de liberdade, totalmente o corpo livre. 3 de translação, 3 de rotação. Se você fizer restrição ao corpo de alguma forma, né, de uma direção ou para a força e de uma direção para a rotação, você vai restringir esses graus de liberdade. Então, eles vão começar a diminuir. Tá? Então, essas restrições, né, vão ser adotadas conforme a necessidade, ok? Da estrutura.
Então, uma coisa que a gente tem que ver é que algumas estruturas precisam de apoios, tá? Então, os apoios, eles são elementos que eles restringem as forças, né, externas. E ele também diminui o grau de liberdade, né? E ele faz com que haja reações. Então, para todo apoio, vai ter uma reação, não esqueça, tá? Ou seja, toda restrição produz uma reação. Não existe uma restrição sem reação, tá? Pelo fato de você ter uma força, você restringiu ela, certamente você vai ter reação. Então, você pode ter vários graus de liberdade, né, que são esses 3 de rotação, os 3 de translação, 3 de rotação, são 6. Você pode reduzir para 5, para 4, para 3, para 2 ou para nenhum, tá certo? Então, nós vamos ver agora os tipos de restrição e apoio que a gente pode ter, tá certo? Então, as estruturas mais convencionais, que elas apresentam vínculos, também é chamado de vínculos, restrição ou vínculo, tá? Os vínculos ou apoios são elementos de construção que impedem os movimentos de uma estrutura. As vinculações ou restrições impostas impedem os movimentos de corpo rígido e dão origem a esforço reativo a cada movimento impedido. Então, nós vamos ter a reação por causa da terceira lei de Newton, tá? Então, uma força é chamada de reação, aquela que impede o deslocamento linear. E o momento, né, que impede o deslocamento angular é chamado, quando é deslocamento linear, é força, e quando é deslocamento angular, é momento. Então, você pode ter força de ação e reação e momento de ação e reação. Então, vamos ver os tipos de apoio que a gente vai ter. Então, nós vamos ter apoios que estão posicionados na horizontal e na vertical, tá? Então, na figura A, quando eu estiver esse triângulo aqui, com essa base sólida, e uma viga encostada nele, significa que você tem um apoio restritivo, tá? Com duas reações, Rx e Ry, nas duas direções. Ou seja, você não está permitindo essa barra, ela não se movimenta nem na direção X, nem na direção Y. Por isso aparecem reações. Na vertical é a mesma coisa. A única coisa é que agora troca a posição, né? De horizontal para vertical, mas também não existe movimento na direção X, na direção Y. Quando você colocar um rolete como esse aqui, tá? ou esse aqui, você vai permitir uma direção se movimentar e a outra não. Então, a permitida aqui é a X e a impedida é a Y. Então, naquela que está impedida de movimentar, vai aparecer uma reação RY. Se você trocar a horizontal pela vertical, você certamente vai permitir um deslocamento na direção Y e agora a restrição é na X. Se a restrição é na X, você vai ter uma reação no local da restrição. No local onde é permitido o movimento, você não tem reação. E se ela estiver engastada, como essa aqui, né, além de ter reações Rx e Ry nas duas direções, né, você pode curvar essa barra, produzindo um momento fletor também. Tá? E se for na vertical, a mesma coisa. Tá? Você pode ter um momento fletor e duas restrições quando ela for engastada na horizontal e na vertical. Agora, você pode também fazer uma permissão de movimento em um ângulo inclinado, tá? 45 graus, por exemplo. Quando isso estiver acontecendo, a sua restrição vai estar na direção, né, perpendicular à superfície aqui. Então, ela desliza sobre a superfície e a restrição é perpendicular à superfície, tanto no caso horizontal quanto no caso vertical. Certo? Então, nós vamos ter o apoio fixo, que foi esse que nós vimos aqui, sem rolete, e o apoio móvel, que é esse com os roletinhos, tá? Então, novamente, o apoio fixo, ele impede dois tipos de movimento, né? A translação bidimensional ou tridimensional, tá certo? E o apoio móvel, tá? Ele impede o movimento de translação em alguma direção. Tá? E o engastamento, né, é um tipo de apoio ou restrição
que impede o movimento de rotação e além, né, das direções paralelas e perpendiculares, né, ao plano de carregamento das forças externas aplicadas. Ou seja, ele não deixa nem transladar e nem rotacionar. Bom, agora nós vamos ver forças de reação e as forças externas reativas. Tá? Então, normalmente, nós temos 3 tipos de situações. Quando uma reação de apoio à estrutura plana, ela está estaticamente determinada, certo? Ela é apoiada em algum ponto e ocorre a reação pela terceira lei de Newton. Né? Então, nesse caso aqui, um corpo ele está colocado exatamente posicionado pelo centro de massa dele, e a única força que ocorre nele é o peso e a reação é a normal. Tá? Então, nesse caso, né, a força e a normal estão se cancelando diretamente, certo? E a figura é chamada de estaticamente determinada. Então, quando o conjunto das forças se cancela com o conjunto das reações, tá? Ela é chamada de estaticamente determinada. Então, uma outra figura aqui, ó, você tem um peso e tem 2 reações. Então, certamente, cada reação está dividindo o peso pela metade. Então, você pode ter isso no plano, né, como a gente acabou de ver aqui, ó, no plano onde você não considera a espessura do corpo, tá? Você não considera a profundidade, a espessura do corpo, e você vai ter também no espaço. No espaço, essas reações de apoio, ao invés de ser Rx e Ry, como no caso anterior, né, do plano, agora é Rx, Ry e Rz, nas 3 direções. A única diferença é que aparece mais uma direção. Tá? Então, a somatória das reações, né, é igual, equilibrada, na verdade, né, pela somatória das forças. E nós também temos uma outra situação que se chama flexão pura, simples e composta. O que é uma flexão pura? É quando o único esforço interno é o momento fletor. Então, se você estiver no interior do corpo, né, você só vai sentir o momento fletor. Então, quando você observa só o momento fletor, você chama de flexão pura. Aí está um exemplo de uma viga deformada, e não deformada e deformada. Agora, o que é uma flexão simples? A flexão simples ocorre quando o esforço normal é nulo. Tá? Isto é, na seção da barra, onde ocorre a flexão simples, existem 2 esforços internos, o esforço cortante e o momento fletor. Então, quando aparecer, além daquele momento fletor da flexão pura, um esforço cortante, você tem uma flexão simples. Ok? Então está aí. Agora, uma composta. A composta, certo? Ela vai aparecer elementos a mais do que a simples, tá certo? Ocorre quando a flexão está acompanhada de esforços normais não nulo. A flexão composta é comum em pórticos. Veja, por exemplo, a viga do pórtico mostrada a seguir. Uma secção transversal genérica da viga apresentada 3 esforços, esforço normal, cortante e momento fletor. Então aí, ó, vendo? Então, você tem uma flexão simples e uma flexão composta, tá? Na flexão simples, você tem um peso e um momento fletor, e na flexão composta, essa força, que seria perpendicular no caso anterior, agora ela está inclinada. Então, ela pode se decompor numa componente horizontal e vertical, né, além do momento fletor. Tá? Então, a diferença entre a simples e a composta está aí. Na simples, não há decomposição da força, só as 2 forças, a força e o momento fletor, na verdade, e na composta, a força se decompõe além da presença do momento fletor. Então, nós estamos aqui, né, fazendo a aula só conceitual. Então, o formulário que eu vou apresentar vai fazer apenas perguntas
para você saber diferenciar essas situações aí. Né? O que é um esforço externo, interno, o que é um pórtico, o que é uma viga, o que é uma barra. Então, é nisso que nós vamos trabalhar. Então, as forças e esforços internos, isolados, solicitantes e resistentes em membros estruturais. Então, agora, nós estávamos classificando na estrutura como um todo, certo? Tudo que a gente tinha visto aqui era para a estrutura como um todo, tá? Ou para o elemento como um todo. Agora nós vamos separar os elementos internos em membros estruturais, tá? Então a gente sabe que tensão é força por área, portanto a força vai ser a integral da tensão multiplicado pela área. Então é dessa forma que nós vamos calcular as forças internas, tá? A partir das tensões aplicadas, tá certo? Ou das tensões originadas dentro do material, certo? Então, vamos lá. De novo, nós vamos ter a mesma classificação, tração, compressão, força tangencial, cisalhante, enfim, vai também ter a mesma ideia, né? Agora nós vamos dizer o quanto ela é estática, o quanto ela não é estática, tá? Então, o que é uma estrutura hipostática? A estrutura hipostática é quando o número de restrições é insuficiente para manter a estrutura em equilíbrio. Ou seja, o número de incógnitas é inferior ao número de equações da estática. Então, uma estrutura hipostática é uma estrutura instável, por não ter ligações interiores ou exteriores suficientes. Qualquer estrutura que sejam possíveis movimentos do corpo rígido, sem a deformação, é uma estrutura hipostática. Então, nós vamos ter três tipos: a hipostática, a isostática e a hiperestática. Então, quando você está permitindo ainda algum tipo de movimento, você não restringiu ela suficientemente, você tem uma estrutura hipostática, que nem, por exemplo, essa gangorra aí, né? Você tem um apoio e um peso, né? Esse peso pode ou não cancelar, essa força, na verdade, né? Pode ou não cancelar a reação lá, e você consegue fazer girar essa barra para baixo, né? Ela levanta, né, de um lado e abaixa do outro. Então, nessa situação, o número de equações é menor ou igual que o número de incógnitas, certo? Aqui está o contrário, né, do que está dito ali. Número de incógnitas inferior ao número de equações. Bom, vamos lá. Estrutura... Essa aqui não foi feita correção. Estrutura isostática. Nessa estrutura isostática, você manteve um número de incógnitas igual ao número de equações. Ou seja, você está mantendo a sua estrutura em equilíbrio sem excesso de restrição, sem falta e sem excesso. Então, elas estão sendo colocadas num número suficiente, né, para obter o equilíbrio da estrutura, tá certo? Então, por ter ligações interiores ou exteriores suficiente para equilíbrio. As estruturas isostáticas diferem das estruturas hipostáticas, cujo número de equações é inferior ao número de reações é inferior ao número de equações, né? E a hiperestática, porque quando o número é maior. Então, nesse caso, o número de equações é exatamente igual ao número de incógnitas. Então, você consegue resolver o problema tranquilamente, o problema de equilíbrio, tá? E quando ela é hiperestática? Ela é hiperestática quando o número de incógnitas é superior ao número de equações, né? Nesse caso, você tem restrições que estão em excesso, tá? Você tem excesso de restrições, né? E ela está para além do que é necessário para o equilíbrio e a estabilidade, tá? Se você retirar alguma das restrições, né, dependendo da situação, pode ser que ela ainda se mantenha em equilíbrio, né, e caia numa situação isostática. Então, veja, por exemplo, essa barra, ela está presa a dois apoios, né, e tem dois apoios por dentro, intermediários entre esses apoios externos. Só com os apoios externos,
ela já estaria em equilíbrio, tá? E agora você acrescenta esses dois internos. Então, como é que você resolve esse problema? Então, você vai fracionar ele em problemas isostáticos. Você vai cortar em partes isostáticas para poder resolver esse problema, senão você não consegue resolver. Tá? Determinação estática. Em estruturas estaticamente determinadas, né, as reações dependem apenas da geometria, das condições de contorno e das cargas. Se as reações não podem ser determinadas simplesmente a partir das equações de equilíbrio, né, então as reações das estruturas são estaticamente indeterminadas. Então você chama de indeterminada quando você não consegue calcular ela a partir das condições de contorno e das cargas. Tá? Nós vamos ver isso melhor na prática. O grau de indeterminação estática é igual à diferença entre o número de reações e o número de equações de equilíbrio, mais o número de equações das condições de contorno, se aplicável. A falha de um suporte em um sistema estaticamente determinado resulta no colapso da estrutura. Assim, uma estrutura estaticamente indeterminada é mais segura do que uma estrutura estaticamente determinada. Então vamos lá. Para estruturas estaticamente indeterminadas, as reações dependem também das propriedades do material, por exemplo, o módulo elástico, né? E das seções transversais dos elementos, por exemplo, comprimento, área e momento de inércia. Então vamos ver lá. Como é que funciona essa situação entre uma relação, o número de equações e o número de incógnitas? Então, por exemplo, no engastamento, você tem 3 equações e 3 incógnitas. Então, ela está estaticamente determinada. Se você colocar um apoio no engastamento, um apoio com rolete, restringindo apenas uma direção e deixando a outra livre, você vai ter 3 equações e agora você tem 4 incógnitas, certo? Então, ela está estaticamente indeterminada a 1 grau. Se você colocar esse articulador no meio, né, que ela fica articulada, além de estar engastada e apoiada, você vai ter 4 equações e 4 incógnitas. Ela volta a ficar estaticamente determinada. Se você tiver 2 apoios e uma articulação, ela vai ter 4 equações e 4 incógnitas. Ela vai estar estaticamente determinada, mas ela é instável, ao contrário dessa situação aqui, que ela era estável. E aí, se você colocar 2 apoios com um grau de liberdade e um apoio com restrição total, você vai ter 3 equações e 4 incógnitas. Então, ela volta a ficar estaticamente indeterminada. Ok? Então, veja que para você fazer ela ficar determinada ou indeterminada, vai depender do número de apoios e do tipo de apoio que você vai colocando. Então, isso é muito interessante, porque nas construções, muitas pessoas pegam e fazem construções, no caso de construção civil, e colocam apoios em lugares errados, né, em posições erradas, e inverte a situação. Ao invés dela ficar determinada, fica indeterminada, e pode ocorrer acidentes. Tá bom? Agora vamos para classificar as vigas. Nós estamos já quase 1 hora e eu vou andar mais um pouquinho, tá? E aí eu vou terminar para a gente deixar o restante para a próxima aula. É 1 hora de aula só, então ando só mais um pouquinho. Na próxima aula, se a gente precisar, a gente retoma aqui. As vigas são classificadas quanto ao tipo de apoios ou restrições aos movimentos. Elas são desenvolvidas conforme sua aplicação na estrutura. Então, existem vigas básicas ou convencionais, que apresentam comportamentos de deformação simples, e outras que são variações de designs arquitetônicos, que podem ser comportamento de deformação mais complexo. Então, por exemplo, nós temos uma viga simplesmente apoiada, né? Essa viga simplesmente apoiada, ela está contando com um apoio, que pode ser um apoio rígido, né, nas duas direções, né, restrito nas duas direções, com outro apoio que está livre em uma direção apenas. Tá? Então, ela aí é chamada de simplesmente apoiada. Ela pode estar em balanço, né, como engastada dessa forma, com esse carregamento aqui, que é o peso que ela está suportando. Se você tiver
pensando numa coluna, esses dois apoios aqui são colunas e essa aqui é a viga. Então, aqui, por exemplo, está uma laje, né? Algo que está suportando o piso. Se você tiver em balanço, né, ela está engastada, né? Ela é como se fosse uma marquise, tá bom? De um prédio. Então, ela também está recebendo peso ao longo da sua superfície. Ela também pode estar engastada e apoiada, certo? Que é as duas coisas ao mesmo tempo. E ainda sofrendo carregamento localizado. Esse carregamento anterior é distribuído e esse aqui é localizado. Aí nós vamos ter outro tipo de viga. Viga em balanço, viga biapoiada, tá certo? Viga biengastada, engastada dos dois lados. Viga articulada ou Geber, né? Ela tem articulações e carregamentos e apoios, né? E tem outras vigas que aparecem assim, ó. Ela tem um engastamento, né? E vários apoios, chamado de viga contínua. Ela pode estar curvada, né, com dois engastamentos, chamado de viga balcão. Ela pode ter carregamentos, né, com apoio e uma força horizontal, chamada de viga coluna. Ela pode ter armações na viga, né, além dos apoios e do carregamento, é chamada de viga armada. Então, isso vai depender do design do arquiteto, né, do engenheiro, na construção daquilo que ele está querendo. Então, nós podemos ter ainda carregamentos e esforços ativos localizados e distribuídos. Então, nós temos aí, no caso da engenharia de materiais, a gente utiliza muito esse ensaio de 3 pontos e 4 pontos. Que a gente vai ver aqui agora, ó, por exemplo, né? Nos experimentos de laboratório, você pode fraturar uma cerâmica ou um metal, um polímero, usando esse tipo de carregamento, né, para ensaios de Sharpie, por exemplo, né, ensaios de 3 pontos ou de 4 pontos. Tá? Então, nós temos um ensaio de Sharpie Isodo, né, que é utilizado em experimentos para medir propriedades dos materiais. Tá? Então, no caso do Sharpie Isodo, a diferença, né, entre a figura anterior e essa é que aqui agora nós temos o ensaio de Sharpie em 3 pontos e de Isodo ela está engastada com um impacto em uma das superfícies. Então, esses tipos de carregamento determinam os ensaios que são úteis para obter alguma das propriedades, como modo de ruptura, modo elástico, tenacidade à fratura e energia de superfície. Tudo isso aqui pode ser obtido apenas por esse tipo de carregamento que a gente viu aqui, tá? E são esforços localizados. Certo? Agora vamos ver alguns tipos de carregamentos. Carregamentos podem ser longitudinais, tangenciais, transversais, né, ou perpendiculares. O carregamento longitudinal dá origem à tensão de cisalhamento, o carregamento transversal dá origem a tensões normais, então é sempre o contrário, né? Quando o carregamento é longitudinal dá cisalhamento e quando é transversal dá tensões normais. Contudo, a forma da superfície do corpo e a sua curvatura podem gerar composições desses dois carregamentos, então pode haver mistura também. Tá? Exemplos de carregamentos ativos sobre um sólido, que são carga concentrada, carga distribuída, linearmente distribuída, localmente distribuída e carga distribuída. Carga não uniformemente distribuída. Então, na letra A, nós temos uma carga concentrada. Na letra B, nós temos uma carga uniformemente distribuída. Na letra C, nós temos uma carga linearmente distribuída. Veja, está seguindo uma equação de uma reta. Essa daqui, ó, está distribuída uniformemente o mesmo valor para qualquer ponto. E essa aqui é concentrada ou localizada. Na letra D, nós temos uma localmente distribuída, certo? E na letra E, na letra E, carga distribuída. Ah, não saiu a desenho. Na letra E não saiu o desenho, e na letra F é não uniformemente distribuída. Ou seja, você tem uma curva que ela não é uma reta e não é uma função constante. Né? Ela é uma função diferente, ou seja, cada ponto tem um valor
de carga diferente de uma linha reta, que é linear, ou de uma distribuição constante. Infelizmente, a letra E não apareceu a figura. Era uma carga distribuída, na verdade, como outra qualquer. Tá? Só que pode ser uniforme e não uniforme. Bom, agora, existem coisas que vão ser feitas matematicamente para a gente poder determinar quando um carregamento estiver acontecendo, aonde vai quebrar o material. Então, se for um carregamento transversal, tá, concentrado, nós vamos usar essa função delta. O que é essa função delta? Ela diz o seguinte, que o valor dela em um ponto x0 é 1 e fora daquele ponto é 0. Então, a função ela é infinita naquele ponto e 0 fora. Só que quando você integra, você quer que o valor dessa integral vale 1. Tá? E ela tem uma característica. Quando você multiplicar uma função por essa função delta, ela define o valor da função no ponto x0. Então, ela filtra. É como se fosse uma sintonia de um rádio FM. Você está procurando aquela frequência, quando você acerta aquela frequência, elimina todas as outras e você fica ouvindo só aquela frequência. Então, quando você está selecionando uma sintonia de rádio, né, você poderia pegar qualquer frequência de rádio. No momento que você sintoniza aquele ponto, você só pega aquela frequência. Então, no caso aqui, é uma posição, né? Não é uma frequência, é uma posição do carregamento. Então, vamos ver isso na prática. Então, matematicamente, se define assim. Então, veja só, vamos supor que você tem uma função qualquer função, e você vai aplicar a delta nessa função. Então, ela vai zerar qualquer valor para trás e qualquer valor para frente, e só vai pegar o valor da função naquele ponto que você selecionou. Essa é a propriedade da função delta. Tá? Então, se a função delta for um carregamento P de x, a gente vai simbolizar ele como P0, delta de x menos x0. Ou seja, quando você integrar o P0, delta de x menos x0, você vai obter o valor da carga naquele ponto onde você está aplicando, que é o ponto x0. Então, vamos ver isso aqui, ó. Por exemplo. Na carga concentrada, o ponto x0 é esse ponto aqui. Tá? Então, esse carregamento vai ser simbolizado pela função delta. Tá? Então, vamos ver aqui como é que fica o cálculo do ponto de ruptura. Então, se eu estiver carregando uma viga num ponto x0 localizado, né, onde você acha que ela vai quebrar? Se você calcular o momento fletor, que é a força vezes a posição média, que você vai determinar, é o carregamento vezes a posição média. Então, você integra, né, o seu carregamento P de x, que ele está valendo aqui, ó, P de x, P0, delta x menos x0, você integrando, né, ele filtra o valor de P0, x0, né, porque o x aqui está sendo calculado, então vai ficar P0, x0, e o valor do ponto médio é P0, x0 dividido por P0. Então, corta P0 com P0, onde que ela vai quebrar? Ela vai quebrar em x0. x0 o que é? O ponto onde está sendo aplicado o carregamento aqui. Tá? A carga concentrada. Vamos lá, vamos ver aqui, ó, exatamente aqui, ó. Então, onde que essa barra que está aplicando aí uma força de 10 kN, se ela tivesse que romper, onde ela romperia? Exatamente aqui na metade. Se o carregamento tivesse mais para a esquerda, ia romper mais para a esquerda. Se ele tivesse mais à direita, iria romper mais à direita. Agora, se ele for localmente distribuído, né? A gente vai representar o localmente distribuído por uma função h, que ela é chamada de função degrau. Essa função degrau, ela é a integral daquela função anterior lá. Então, ela vai valer 0 até um valor, e depois ela vai valer 1 a partir daquele valor x0. Então, a integral dela também dá 1, assim como a delta. Ó. A delta também dá 1, a integral. Tá?
E quando ela multiplicar por uma função, igual a nós multiplicamos por uma função lá, ó, aqui, ó, nós multiplicamos por uma função, essa aqui dá o valor da função do ponto, e essa daqui, ó, né, vai dar um valor da função para valores maiores do que aquele ponto que você está considerando. Tá? Então, graficamente, significa o quê? Ó? Você tem uma função delta e uma função h de x, que uma é integral da outra. Se você aplicar... Porque não apareceu a figura, desculpa. Se você aplicar uma função qualquer aqui, né, ela vai zerar para valores para trás e vai obter o valor da função daquele ponto para frente. Tá? Então, ela seleciona daquele ponto para frente. Tá? A função H. Chamada função de Heaviside. Então, nessa situação, a gente define o carregamento como P0, H de x menos xa, menos H de x menos xb. Por quê? Porque lá naquela figura que nós estamos vendo aqui, ó, esse localmente distribuído, ele está num ponto xa e xb. Então, para trás de xa é 0 e para frente de xb é 0. Então, entre xa e xb ocorre o carregamento. Então, você coloca uma função degrau, que a gente chama, função de Heaviside, no ponto xa, então você zera antes e deixa livre depois, né? E você põe uma função de Heaviside num ponto depois, né? No ponto xb. Aí você zera o depois, e fica só o intermédio. Tá? Aí você faz essa integral, né, de P0 x de x para calcular a força resultante. Né, você encontra que ela é P0 xa menos xb. Aí você calcula o momento, que é esse P que você calculou anteriormente, vezes o x barra que você quer determinar. E desse lado aqui você integra. Então, do lado esquerdo você conhece um valor e não conhece o valor onde vai quebrar. Certo? Que é o x barra. E do outro lado você resolve matematicamente. Então, da mesma forma como a gente fez aqui, ó. Você sabe que o P agora é P0, você vai saber quem que é esse P, você não sabe quem é o x barra, e do lado direito você vai integrar. Aí você encontra o ponto onde ela vai quebrar, ponto x0. A mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Aí, você calculando o momento fletor, né, Px barra, e faz essa integral da x ao quadrado sobre 2 entre xa e xb, né? Você sabe que o P0 é P0 xa menos xb, e aí você vai dividir um pelo outro. Quando você cancelar, você vai descobrir que a barra vai quebrar na metade entre o xa e o xb. Tá? Então, o xa é a posição desse início, xb é a posição lá. Então, ele vai quebrar bem na metade aqui. Se esse carregamento estiver para a esquerda, vai quebrar na metade à esquerda. Se ele estiver para a direita, ele vai quebrar na metade à direita. Tá? Mas é sempre na metade do carregamento. Bom, e assim nós vamos calculando os pontos de quebra. Agora, se for um carregamento uniforme, né? Uniforme, como esse aqui, onde ele vai quebrar? No final, nós vamos ter uma conclusão. Tá? Se ele for uniforme, esse carregamento ele é P dx. Então, ele é P vezes L, ele é constante. P é constante, o comprimento da barra é constante, tá? É constante. Então, fazendo desse lado P, x barra e a integral do outro lado, né? Que essa aqui é a integral do contínuo da barra e essa aqui é a resultante. Tá? Então, você igualando, você integra e descobre que essa integral é PL ao quadrado sobre 2, mas do lado de cá, P é igual a PL. Se você iguala os dois, você vai cancelar, ela vai quebrar no meio. Tá? Então, para o carregamento uniforme, essa barra aqui vai quebrar no meio. O carregamento distribuído, ela vai quebrar no meio dessa distribuição, ela pode estar para a esquerda e para a direita. Desse aqui não, vai quebrar no meio da barra mesmo. E esse aqui vai quebrar
no ponto de aplicação. Agora vamos ver o triângulo e vamos tirar a conclusão final e terminar a aula. Então, agora, o linearmente distribuído. Então, no linearmente distribuído, você vai dizer que o seu P é proporcional ao comprimento. Então, Px é P vezes X dividido por L. Então, existe uma variável X aqui, tá? Então, você substituindo para calcular a força resultante no P de X dx, você tira o P sobre L para fora, integra X dx, então o carregamento é metade. Por quê? Porque é um triângulo. Então, ó, voltando aqui, ó. Então, se esse carregamento é uniforme, ele é P, esse aqui é PL, esse aqui é PL sobre 2, porque ele é metade de um carregamento uniforme. Então, a força é PL sobre 2. Ótimo, já descobrimos a força. Agora, vamos multiplicar, calcular o momento fletor. Então, um cálculo sempre é da força, lembre-se, e outro cálculo é sempre do momento fletor. Só que no cálculo do momento fletor, você tem uma integral para resolver e uma resultante que você já monta aqui do lado de fora, que você iguala. Então, agora, onde ela vai quebrar? Você vai pegar esse P, que já foi calculado, PL sobre 2, né, e vai calcular essa integral de x vezes x dx, e dá x ao quadrado. Né? Aí, isso aqui vai dar PL ao quadrado sobre 3, aliás, PL ao cubo, né? Aqui está errado, aqui ficou L ao cubo. Então, L ao cubo sobre 3 com PL. Aí, cancelando com esse L aqui, daqui fica PL ao quadrado, é porque aqui eu já cancelei, desculpa. Mas aqui dava x ao cubo, tá certo aqui. Aqui é porque eu já integrei e cancelei. E aí agora PL sobre 2. Onde é que ela vai quebrar? Em 2/3 do comprimento. Então aí, conclusão. Para essas distribuições conhecidas, nós podemos prever os locais onde elas vão quebrar. E todos eles estão relacionados ao quê? Ao centro de massa. Então, onde está o centro de massa dessa distribuição? É como se fosse um tipo de centro de massa. Então, o centro de massa de uma partícula está na própria partícula, que é o carregamento concentrado. Um centro de massa de uma distribuição uniforme está na metade, então ela quebra na metade. Um centro de massa de uma linearmente distribuída, que é um triângulo, está em 2/3, então ela quebra em 2/3. E uma de localmente distribuída está na metade, dependendo do local onde ela estiver. E aí, quando for uma não uniformemente distribuída, aí não dá para prever, porque você tem que resolver a integral. Tá? Então, você tem que determinar onde está o centro de massa dessa distribuição aqui. É como se fosse um centro de massa. Então, os resultados estão dando análogos ao centro de massa. Então, o local onde quebra, né, é uma pergunta de prova. Tá? Certo? Esse aqui a gente vai calcular conforme a situação. Então, o local de quebra, para essa situação mais complexa aqui, você faz que a força total é integral de Px dx, o momento é P vezes o x barra, que é igual a integral de Px vezes x dx. Então, essa equação sempre foi usada em todas as situações anteriores, tanto a primeira quanto a segunda, as duas equações. Aí você quer calcular o x barra. Então, você substitui aqui no P, passa dividindo, então você vai ter que x barra é sempre integral de P de x vezes x dx dividido por integral de P de x. Então, essa é a fórmula geral para descobrir onde ela quebra. Tá? Então, a aula termina aqui, e aí na próxima aula a gente continua, porque vai usar agora partes matemáticas. Tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou disposto a ouvir perguntas. E dúvidas anteriores também podem ainda serem questionadas. Tá? Só estou agora com... Eu atrasei um pouquinho, mas deu uma hora, né, mais ou menos, de aula. Se ninguém tiver perguntas, a aula está encerrada. E aí fica para vocês assistirem em casa com mais calma. Você viu que boa parte da aula foi só conceitos, definições com nomes, né, especificação de nomes, e situações de força, usando a força normal,
componente normal da superfície, para poder descobrir onde estava a força e a relação entre elas, para saber se era tração, se era cisalhamento, né? Então, lembrando que sempre a normal de uma superfície é perpendicular à superfície, né? Sempre a normal de uma superfície é perpendicular à superfície. Então, é a partir do vetor normal, junto com a força, você descobre matematicamente se ela é uma tração, se é uma compressão, se é um cisalhamento, e se é uma torção também, ou uma flexão, ou então você usa o intuitivo, que é quando você observa e sabe que aquilo ali é uma compressão e não uma tração. Tá? O restante foi definições, e esse último foi o cálculo dos carregamentos mais simples, que é o localizado, o distribuído, o localmente distribuído, triangular e uniforme e triangular, descobrindo em que ponto vai quebrar o material se ele ultrapassar a sua resistência. Então, esse valor médio, que era o x barra que foi calculado, é sempre pensado, né, onde vai estar a resultante da força, no final das contas, né? Onde que ela vai quebrar seria o ponto em que ela vai sofrer maior dano ali da força, tá? Então, você pode fazer essa previsão, né, e saber que a concentração de forças vai estar maior naquele ponto. Então, na próxima aula, a gente vai começar a fazer os diagramas e conferir que ali nós fizemos por cálculo matemático, né? Nós vamos conferir geometricamente, através dos diagramas, o ponto de aplicação dessas forças e o ponto onde ela se rompe pela concentração da intensidade maior da força. Ok? Tem alguma pergunta, Ana Carolina? Ou só vieram vocês duas hoje? E a Cassiana? Tá. Tá certo. Tudo bem. Então, ó, essa parte ela é bem fácil, certo? Estudem bem, decorem bem essas definições, que ela é bem facinho, não é problemática, é só você prestar atenção, tá? A próxima aula é que vai ter cálculos mais complicados. Esse cálculo aí que a gente fez é cálculo de integral, e esses cálculos já estão assim quase que prontos. Só se eu der um carregamento novo, né, quadrático, né, eu dei um linear, se eu der um quadrático, você vai ter que fazer uma integral. Tá? Aí a integral de ao quadrado é x ao cubo sobre 3, aí se calcular o momento fletor vai dar x à quarta sobre 4, porque sempre o momento fletor aumenta 1 grau. E aí você calcula o ponto de quebra, o local de quebra. Aí, quando for diagramas, que é a partir dessa aula que vem, aí você vai ficar bem visível, você comparando essa parte matemática com essa parte de diagramas, você vai conferindo as duas, você vai ficar bem visível aonde está o ponto de quebra, tá? Que é o ponto de concentração de força. Aí fica fácil. Né? Aí depois vai ter as regrinhas para você saber o que acontece quando é dado o carregamento, o que acontece com a força cortante, com o momento fletor, né, indo na direção do carregamento para o momento fletor e na volta. Então, isso na próxima aula eu explico, vocês não sabem ainda o que eu estou tentando dizer, mas existe uma regra para você saber, a partir do carregamento, o que vai dar no momento fletor ou na força cortante, e a partir do momento fletor, que tipo de carregamento que é. Então, dá para converter um no outro, tá bom? Então, vou encerrar a gravação aqui, daqui a pouco o vídeo vai estar lá